Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um programa J5, programa vespertino de notícias da Causa Operária TV. Nós temos como tema aí mais um assunto quente relacionado ao ex-presidente Lula, a anulação de seus processos. Mas vamos também tratar de vários assuntos recorrentes na nossa imprensa, a questão da vacinação, dos governadores científicos, entre aspas, obviamente, o problema o problema do governador João Dória, né, e também a questão da frente ampla, da polarização política, aí trazendo a declaração mais recente do Fernando Henrique Cardoso, ideólogo da direita coxinha, fazendo um prognóstico de que o Lula iria para o centro, que não é bem um prognóstico, na verdade é um conselho muito amigo para o ex-presidente Lula. Vamos também tratar de outros assuntos, né, de política nacional e internacional. Antes disso, nós vamos dar aqueles recados de sempre, né, pedir aos companheiros que estão assistindo ao nosso programa que não deixem, né, de curtir e compartilhar esse vídeo, pois assim você vai contribuir para que a Causa Operária TV tenha o maior alcance. Também lembrar você que ainda não se tornou membro, é hora de se tornar já membro da Causa Operária TV, contribuir com um pequeno valor mensal, né, e manter assim uma TV revolucionária e independente. E convido também você a conhecer toda a nossa imprensa revolucionária, não só da Causa Operária TV, mas com o Diário Causa Operária, né, e o Jornal Causa Operária. Dito isso, vamos então tratar aí da primeira notícia da nossa pauta. Vocês viram aí que a companheira Marina Dias estava aparecendo na tela, daqui a pouquinho eu vou passar para ela também dar boa tarde e comentar a primeira notícia, né? Mas antes disso, deixa eu introduzir aqui qual vai ser o nosso primeiro assunto de hoje, que está relacionado justamente com a pandemia. Nós vamos ter várias notícias sobre o problema da pandemia e o desastre total da administração pública no Brasil em relação ao tema. Primeira notícia, que não vai causar surpresa para ninguém, é de que, segundo o levantamento mais recente, apenas 1,99% da população já tomou a segunda dose da vacina para coronavírus. A gente comentou na semana passada, nesse programa, né, que, salvo engano, o número era próximo de 4% de pessoas que teriam tomado a vacina, mas tomar apenas uma dose da vacina não faz da pessoa uma pessoa imune ao coronavírus, né? Efetivamente é só mais uma medida, é uma medida política, né, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas entregar uma única dose da vacina não resolve o problema. Efetivamente tomar as duas doses, que é o que permite, né, se de fato as vacinas são eficientes, que a pessoa fique imune ao vírus. Isso daí aconteceu com menos de 2% da população, e o que no final das contas mostra, né, que a política de vacinação da direita nacional é uma política totalmente farsesca, né? Não custa lembrar, né, que o governador João Dória fez todo um espetáculo para apresentar a primeira dose da vacina, mas finalmente o que a gente está vendo aí é que não existe uma política de vacinação, não existe uma vacinação em massa. O que existe, isso daí é uma fraude completa, né? Nesse dia, queria chamar aí a companheira Marina para comentar, né, e para explicar aí face a isso, face ao fato de que a direita não tem uma política para vacinar o povo, que política, né, que o PCO propõe, o que fazer, já que não dá para ficar na dependência dos governadores científicos apresentados como grandes salvadores da pátria, mas que são igualmente responsáveis pelo genocídio aí de 300 mil pessoas. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o J5 de hoje. Tem essa notícia, a gente, como o companheiro Vitor falou, a gente até deu uma notícia parecida na semana passada
da quantidade de pessoas que tinham recebido a primeira dose da vacina. E aí, hoje a gente tem essa notícia de que, efetivamente, quem recebeu as 2 doses da vacina teriam sido só nem 2% da população, né? E aí, a gente tem, o quadro se agrava cada vez mais e a população está cada vez mais jogada na linha de frente do vírus, né? Se contaminando e morrendo efetivamente. O número de mortes também só aumenta. E isso só mostra, como o Vitor falou, que existe essa fraude da, da campanha, que é, sobretudo, política, em cima da questão da vacina, né? Porque efetivamente o povo não está sendo vacinado e, pelo visto, nem vai ser. E, além disso, como a gente vê, essa vacina especificamente não sequer é uma vacina eficaz, né? Ela é muito duvidosa e com 50% de efetividade, mas e aí isso só mostra que nada vai vir nem do Bolsonaro, nem do Dória, nem de quem quer que seja desses governadores ou presidentes golpistas, né? O povo só vai ser vacinado quando o próprio povo se mobilizar, a população, a classe trabalhadora se mobilizar para exigir que o governo leve a sério a vacinação das pessoas, em vez de estar fazendo em cima disso um teatro, né, no começo das vacinações, e acabar com essa farsa, né? Se for para vacinar, tem que efetivamente vacinar todo mundo, promover uma vacinação em massa de toda a população, e não só ter em 4 meses de vacinação 1,99% da população vacinada. Exatamente. Nós não estamos nesse sentido numa posição diferente da que nós estávamos no início da pandemia, né? Desde que começaram aí os isolamentos sociais, as quarentenas, o Partido da Causa Operária falou muito claramente. A única maneira de enfrentar a crise sanitária, né, e a que vem de brinde com ela, né, o que já vinha e se aprofunda, que é a crise econômica, é por meio de um programa classista, um programa da classe operária, um programa de luta, que passe obrigatoriamente por um confronto com toda a direita golpista. No início da pandemia, setores mais conservadores, mais direitistas da esquerda nacional, como o caso do governador Rui Costa da Bahia, falaram aí de que da necessidade de uma unidade nacional contra a pandemia. E a gente está vendo aí hoje que bela unidade nacional desses quase 300 mil mortos, considerando os dados oficiais. A esmagadora maioria é pobre, dentre os pobres a maioria é preto, ou seja, os que já sofriam aí com todas as mazelas do capitalismo estão sofrendo ainda mais agora com a pandemia de coronavírus. A burguesia e a pequena burguesia mais abastada conseguiu encontrar um meio para fazer algum tipo de isolamento social, mesmo assim muito pouco eficaz. A gente está vendo na medida em que a crise se agrava, o caso aí do Major Olímpio, que já é o terceiro senador, né, que acabou morrendo por causa da sua própria política irresponsável diante da pandemia. E desde o início estava claro, os governadores, e muito menos ainda o presidente legítimo Jair Bolsonaro, não vão fazer absolutamente coisa alguma para conter a pandemia, porque isso demandaria obrigatoriamente que eles tirassem dos cofres públicos o dinheiro que já estava destinado aos bancos, né? Demandaria que o Estado tivesse uma política de discutir com a população, de apresentar um plano para a população, travar aí uma propaganda, uma campanha democrática em torno da vacinação, em torno da resolução dos problemas na pandemia. Como o Estado é incapaz de fazer isso, porque o Estado é incapaz de lidar de uma maneira minimamente democrática com o povo, a única coisa que o Estado sabe fazer é agir burocraticamente e por meio da violência. O que a gente está vendo aí é um desastre.
a situação não tem, a gente não tem a menor ideia de onde que é o fundo do poço, os governos não apresentam qualquer perspectiva. A gente agora vê mais claramente por que havia tanta propaganda em torno da vacinação. Primeiro, porque era um fato a vacina iria começar a ser comercializada em todo o mundo, mas segundo, porque também os governos já se preparavam para uma grande explosão aí dos casos de coronavírus, como a gente está vendo aí o país tendo mais de 2.000 mortes diárias, São Paulo tendo 1.000 mortes diárias e por aí vai. Então, por um lado, a vacinação já serviu para preparar aí o espírito do pessoal, então, um espírito de que vamos resolver os problemas, já que vai vir muito problema pela frente. Mas efetivamente é uma medida puramente política, né? Uma tentativa dos governos impopulares, direitistas, odiados pelo povo, tentarem se manter aí no poder, apesar de que não estão fazendo absolutamente nada, e o caso da vacina é mais um desses casos. A única maneira de ter vacina para todos, né, que é o mínimo que o Estado deveria fazer, vale destacar também que o Estado ele aprovou a obrigatoriedade da vacina antes sequer de aprovar que o STF, né, aprovou a obrigatoriedade da vacina antes sequer de aprovar a obrigatoriedade do Estado de fornecer a vacina para as pessoas. E isso não vai acontecer. A única maneira de acontecer é com o povo na rua. É preciso, portanto, que a esquerda aposte tudo, né, na política de mobilização, de organizar o povo contra os golpistas por um programa a tratação do pessoal necessário no campo da saúde e por uma luta contra os parasitas da burguesia que estão aí impedindo qualquer tipo de procedimento que, que permita aí o combate ao coronavírus. Bom, dito isso, companheiros, vamos passar em frente, vamos passar aí para a próxima notícia, também relacionada à pandemia de coronavírus. Nós temos, só lembrando aí, né, nós temos como tema principal a questão do Lula, daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouco disso, mas nós vamos antes falar de outros assuntos, né, agora entrando no problema dos respiradores, que também foi um problema que a gente abordou na semana passada. Eu lembro que nós falamos, né, que o estado de Minas Gerais estava ameaçando de não ter respiradores, estava pedindo um arrego para o Ministério da Saúde. E agora a situação que a gente acompanha não é somente um governador de estado pedindo, apelando para o Ministério da Saúde, como efetivamente a situação da falta de oxigênio, da falta de respiradores, já se espalhou para 81 municípios do país. Queria chamar então a Pedra Marina para comentar um pouco sobre a situação da falta de oxigênio, que a imprensa, como ela é bastante cínica, ela fez todo um circo aí quando isso aconteceu em Manaus, né? Fez um circo, inclusive, porque a situação lá era muito feia, a situação norte do país é muito feia e explosiva, inclusive, como a gente viu no caso do apagão em Amapá. Mas agora, né, que a tendência é generalizar o exemplo do Amapá, o que a gente está vendo é que a burguesia não fala de absolutamente nada, né? Fora Bolsonaro, nem pensar. E sobre a pandemia, também, a única coisa que a imprensa mostra é que tem vacina, que as autoridades extremamente competentes estão fazendo alguma coisa e tal. Mas efetivamente, qual que é o quadro real, Marina? Qual que é a situação, não só da pandemia, mas da saúde pública em geral no país? Pera, eu não estou te escutando, não sei se você não ligou o microfone. Não, eu estava falando que primeiro acho que é bom a gente destacar que essa questão da falta de oxigênio nas cidades, quando apareceu lá no Amazonas, eles tentaram dar
dar uma aparência de que era uma coisa, um problema local, uma extravagância, uma excepcionalidade, né? O que não era. A gente já vinha apontando que isso era a explosão da crise em um lugar e que isso iria acontecer nos outros lugares também. E agora está aí. Tem 81 cidades em risco de falta de oxigênio, o que só revela que a situação, que é uma crise generalizada em torno disso. E aí, junto com a questão da vacina, a gente pode ver que não é simplesmente não ter vacina para vacinar a população, proteger e evitar a contaminação. Que nem para as pessoas não existe nenhuma política efetiva, nenhuma medida que ajude a população, que efetivamente faça com as pessoas que contraíram o vírus cuidadas devidamente pelo Estado. Eu acho que é importante, junto com essa notícia, dar também a notícia de que está faltando kit para quem está entubado também. Os enfermeiros estão relatando que as pessoas que estão entubadas, é como se a pessoa fique inconsciente, né, lá, com canos entrando no sistema respiratório, e elas ficam inconscientes lá, mas por conta da falta de medicamento para manter a pessoa sedada, muitas pessoas estão acordando durante a intubação, que causa um sofrimento enorme para quem já está numa situação muito delicada. Eu acho que, e a gente vê, né, você não é simplesmente, não é uma coisa isolada, é uma série de coisas, falta oxigênio, não tem medicamento para a pessoa não sofrer minimamente. Então, é um ataque generalizado à classe trabalhadora que está sofrendo na pandemia, que está morrendo, que está ficando hospitalizada, quando consegue ficar hospitalizada, quando consegue um leito de UTI para ficar entubado, e quando consegue, tem esse tratamento, né? É uma situação crítica e que revela que a burguesia não dá a mínima atenção para isso, não está nem um pouco preocupado se a população está sofrendo, se a população está morrendo. Exatamente. Essas situações só reforçam o que a gente falou, né, aí na primeira notícia. Se não houver uma mobilização independente dos trabalhadores contra a burguesia, a situação da pandemia só vai piorar cada vez mais. Bom, falamos aqui da situação na pandemia. Não são as duas únicas notícias, né, sobre o coronavírus, mas nós temos que fazer aqui uma seleção porque o programa é curto. Muitos outros destaques, denúncias do desastre que está sendo você pode acompanhar tanto aqui na Causa Operária TV como também no Diário Causa Operária. Vamos então agora, nós temos um assunto relacionado com a pandemia, que é o santo padroeiro das causas impossíveis e milagreiro João Dória, a demagogia no lugar do isolamento social. Né? Mas antes de falar do Dória, vamos aqui fazer uma pausa, né, que começou no dia de hoje, que é o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o julgamento que está aí diretamente relacionado com os direitos políticos do maior líder popular do país, ex-presidente Lula. Na medida em que nós vamos comentando aqui o julgamento, está havendo desdobramentos, nós não sabemos exatamente como que vai acabar, então por isso vamos falar logo aqui, porque se houver alguma atualização a gente ainda fala aqui durante o programa. A questão é o seguinte, como todo mundo acompanhou, no dia 8 de março, por coincidência, né, dia de luta da mulher operária, o ministro Edson Fachin, né, que não é nenhum progressista, né, um elemento bastante direitista do STF, ele decidiu anular os processos contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Isso daí, conforme
nós discutimos aí na nossa imprensa. Isso não é uma demonstração de arrependimento da burguesia, mas simplesmente é o sinal de que a crise política ela é muito, muito intensa. E isso daí já era de se esperar. Afinal de contas, o STF, as instituições ditas democráticas, as instituições golpistas, elas ficaram todas muito desmoralizadas na medida em que o golpe de Estado foi se tornando cada vez mais desmascarado. Os vazamentos que nós temos notícia, né, de mensagens sobre a Operação Lava Jato mostram o envolvimento do próprio STF. A ministra Carmen Lúcia interveio diretamente para que Lula não fosse solto no caso em que o desembargador Luiz Favreto solicitou a libertação imediata do ex-presidente. Se o pouquinho que foi divulgado e a gente soube mostra essa conspiração envolvendo o STF, imagine-se o que mais que poderia vir à tona. Então, a, nesse momento, a anulação dos processos contra Lula servia tão somente para como uma válvula de escape para aliviar um pouco a pressão sobre a cabeça dos ministros do STF, que se viam aí obrigados a manter o Lula condenado, ao mesmo tempo em que ficavam cada vez mais desmoralizados por mantê-lo condenado. No entanto, como nós destacamos, isso daí foi uma manobra da burguesia, como costuma se dizer, em que ela deu os anéis para não perder os dedos. A burguesia se sentiu obrigada de fazer uma manobra desse tipo, porque a crise era muito grande, mas ela continua preparando, né, alguma outra manobra para impedir que o Lula efetivamente seja candidato em 2022. Tem várias possibilidades em jogo. Né? Uma delas, talvez a mais extremada, mas que não está descartada, seria a possibilidade de um golpe militar. Finalmente, as eleições de 2018 elas ocorreram em meio a um golpe militar virtual. Não podemos esquecer que o general golpista Eduardo Vilas Boas ele ameaçou todo o STF de que não caso o STF concedesse um habeas corpus a Lula, e o que faria com que ele não fosse preso, Vilas Boas colocaria os tanques nas ruas. Então, foi sim um golpe militar virtual. Depois, quando o Dias Toffoli, né, que é um ministro do STF que tem várias contradições com os setores da burguesia, né, que nesse sentido, inclusive, votou a favor do habeas corpus do Lula, inclusive, quando ele se tornou presidente do STF, para garantir que ele não soltasse o Lula, os militares colocaram lá um assessor para ficar cheirando o seu cangote para impedir que o STF soltasse o Lula. E efetivamente, nós não podemos descartar a possibilidade das Forças Armadas intervirem aí, mas o fato é que Lula candidato praticamente o mesmo que dizer Lula presidente, porque não existe candidato da direita que consiga, né, concorrer minimamente com esse presidente Lula, mesmo com fraude, com todo tipo de manipulação. Ele é de longe a figura mais popular do país, e não só popular, como é sustentado por um movimento muito forte, né? Um movimento que vem da luta contra a ditadura militar, né, de ampla base operária, e que é o núcleo mais combativo de toda a luta contra o golpe. O setor que apoia o ex-presidente Lula foi o setor, por exemplo, que se mostrou disposto a lutar contra a Polícia Federal em São Bernardo para evitar que o ex-presidente fosse preso. É o setor que efetivamente mais tem ido para as ruas, mais tem atuado desde que a burguesia se mostrou disposta a derrubar o governo do PT. Bom, uma outra possibilidade é de que simplesmente a anulação do Fachin seja a anulação dos processos de Lula feita pelo Fachin seja anulada dentro do próprio STF. Né? É, não seria uma opção muito eficiente, né? Porque o objetivo
do STF anular os processos é limpar a barra do STF. Se o STF, o próprio STF, menos de um mês depois, decidisse anular a anulação do Fachin, a pressão sobre os ministros continuaria, mas de qualquer maneira é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que essa parece a que está sendo mais investida pela burguesia, seria a de anular os processos no âmbito de Curitiba, onde os procuradores estão completamente desmoralizados, inclusive permitiria, né, salvar o ex-ministro Sérgio Moro de ser punido pelo regime, e condenar o Lula em Brasília, né, por um novo julgamento. De qualquer forma, nesse momento, nós temos aqui a possibilidade de que a decisão de Fachin seja revertida pelo próprio STF. O processo, né, sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ele está na segunda turma do STF, e o Edson Fachin ele faz parte dessa segunda turma, tendo decidido aí de maneira monocrática pela anulação dos processos. A segunda turma é uma instância superior, uma decisão monocrática, né, inferior ao plenário, mas uma instância superior à decisão do Fachin, e está julgando nesse momento a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. A situação é bastante complicada, porque o placar ele estava 2-2, dois votos a favor da anulação dos processos, dados aí pelo Ricardo Lewandowski e pelo Gilmar Mendes, e dois votos contra a anulação dos processos. Agora à tarde, o ministro Cássio Nunes, do STF, votou a favor de rejeitar o recurso, ou seja, de não anular os processos contra o ex-presidente Lula, de não acompanhar o, a decisão do próprio Edson Fachin. Então, nesse momento, a segunda turma tem 5 votos, então nesse momento está 3-2 para que os processos não sejam anulados. No entanto, tem uma observação, uma questão importante para a gente acompanhar, que é que os dois votos a favor, melhor dizendo, os dois votos desfavoráveis ao Lula, ou seja, os dois votos que seriam contra anular os processos, eles vieram da Carmen Lúcia e do próprio Edson Fachin, que anulou os processos. Então, há uma expectativa de que a Carmen Lúcia, que foi citada nos processos da Lava Jato, que está aí também super pressionado pela situação, e que o próprio Edson Fachin, que decidiu monocraticamente anular os processos, eles mudem o seu voto, que é possível e que poderá ser feito no final do julgamento. Então, o julgamento está acontecendo nesse momento, preciso aguardar para ver o que irá efetivamente acontecer. Mas o que nós devemos falar desde já é que, independentemente, seja a decisão do Fachin confirmada, seja ela anulada, a situação do Lula só vai estar garantida por uma campanha, por uma mobilização. Queria agora chamar a companheira Marina para comentar essa questão, para explicar a necessidade dos comitês, né, dos militantes estarem nas ruas como forma de garantir que Lula sim seja candidato e presidente. Tendo em vista tudo isso que o companheiro falou, explicou, da questão do Lula, e tendo claro que a situação do ex-presidente e a situação política geral da classe trabalhadora não vai encontrar nenhuma solução através do judiciário, do próprio Estado, enfim, da burguesia que controla essas instituições. A medida que deve ser tomada é, evidentemente, a mobilização popular, que a gente viu se destacar muito depois do golpe de Estado de 2016. Diversos comitês foram formados, comitês contra o golpe, depois os comitês contra a prisão do ex-presidente Lula, depois pela liberdade do ex-presidente Lula, e agora é o momento de essa mobilização, que são
sobretudo as bases, as mais ligadas às massas trabalhadoras, se mobilizarem em torno da campanha do presidente Lula como candidato em 2022. E aí, nesse sentido, como o companheiro falou, a formação dos comitês, a realização de mutirões, elas são atividades que podem contribuir nesse sentido, para organizar as pessoas em torno desses objetivos. O Partido da Causa Operária, o pessoal está promovendo, tem o intuito de formar, em alguns meses, cerca de 500 comitês de luta em todo o país, justamente com esse intuito, pelo Fora Bolsonaro e em torno da campanha pelo ex-presidente Lula, para Lula candidato e Lula presidente. Mesmo porque, tendo isso, porque evidentemente, embora possa parecer que o jogo de certa forma virou em favor do Lula, na verdade não. Na verdade, a mobilização tem que se fortalecer ainda mais e ir às ruas, né, se mobilizar, se organizar para conseguir que isso seja efetivamente garantido, que o ex-presidente Lula tenha seus direitos políticos retomados, para que ele consiga concorrer como candidato e para que ele efetivamente seja presidente, caso esse seja a vontade da população. E aí, por isso, a gente está promovendo a gente está nessa iniciativa, a gente convida todo mundo que quiser participar dos comitês de luta, participar das atividades dos mutirões aos domingos, a se juntar com a gente e a tocar esse trabalho de mobilização. Exatamente, preciso ir para as ruas garantir Lula presidente. Porque, como a gente está vendo aí no próprio caso do julgamento, o Lula incomoda bastante na bolsa de valores da situação política. Né? Qualquer coisa relacionada ao Lula virá um caos. Né? Mas veja só, Marina, se eu dissesse a você que o Lula incomoda não só a burguesia, mas ele também incomoda a esquerda, você acreditaria? É o caso aqui do PSOL, né? Segundo a Folha de São Paulo, né, o jornal oficial do Partido Socialismo e Liberdade, ou melhor, que é assim o pessoal pensa, né? Em sua edição de hoje, consta o seguinte, melhor, na edição de ontem. Boulos busca ampliar espaço no PSOL e debate sobre aliança com Lula causa incômodo. O que dizer sobre isso daqui? Justamente, né? A esquerda, né, acho que especificamente o PSOL, acho que o próprio Boulos chegou a falar, quando a situação do Lula estava bem pior do que está agora, né, eles chegaram a dar indícios de que se o Lula estivesse na disputa, eles apoiariam Lula. Né? O companheiro Rui até em um debate com representantes de outros partidos de esquerda, que estavam entre eles o PSOL, chegou a chamar esses partidos a se voltarem, a se unificarem pela candidatura do ex-presidente Lula. Né? E aí todo mundo meio que tirou o corpo fora, dizendo que não tinha que não dava nem para falar nisso, né, por conta porque a situação do Lula era já dada como perdida para eles. E agora que a própria justiça burguesa resolveu anular os processos contra o Lula, ele está elegível, a postura continua sendo a mesma, né? De tentar fugir disso, de um apoio, de uma unidade da esquerda que eles tanto falam, mas que, na verdade, não é uma unidade com a esquerda, é uma unidade com a direita golpista, né? Acho que é engraçado, vou citar o que a Sâmia falou. Acho que a Sâmia do Bonfim e o Boulos também já
já falaram alguma coisa sobre isso. E aí a gente tem aqui, deixa eu ver. Ela falou o seguinte: na minha opinião, não há um apelo real para que, desde o primeiro turno, o PSOL abra mão de ter uma candidatura própria para apoiar o Lula. A nossa tarefa é apresentar um projeto de esquerda, inclusive na economia, e o PT aparentemente quer repetir suas escolhas táticas eleitorais. E já o Boulos, ele comentou que é evidente que a presença do Lula no cenário eleitoral alteraria o xadrez, mas que esse debate ele precisaria ser feito junto com todos os setores do campo progressista e que esse não era o momento para falar na campanha eleitoral de 2022. Ou seja, né, mesmo todas as desculpas que eles deram antes continuam sendo dadas agora e não tem nenhuma intenção de apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, e que se isso foi cogitado em algum momento foi pura demagogia, que eles querem mesmo é ter suas candidaturas próprias, porque, e não que seja errado ter candidaturas próprias, mas que nesse sentido abrir mão do apoio ao ex-presidente Lula em nome de candidaturas próprias, aqui, nesse momento, revela como o quanto o PSOL é um partido puramente eleitoreiro, né? Uma política oportunista diante das eleições e não de luta, de mobilização, de enfrentamento dos golpistas, né? Pelo fora Bolsonaro, enfim, você não tem uma atuação no sentido de efetivamente romper com a burguesia golpista, mas sim de estar sempre correndo atrás dela, tentando um pacto ou outro, como a gente viu na candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Bom, infelizmente nós temos muito pouco tempo para comentar isso aqui. Só queria recomendar ao nosso espectador, né, que leia uma matéria do Globo, que eu abri aqui agora, do dia 6 de janeiro deste ano. O título é o seguinte: Divisão na bancada do PSOL põe os opostos até casal de deputados. E essa matéria fala que a Sâmia Bonfim, ela, ela brigou com o parceiro dela, o Glauber Rocha, o, perdão, o Glauber Braga, porque brigou assim politicamente, né? Porque o Glauber Braga ele queria ter uma candidatura própria na Câmara dos Deputados e a Sâmia Bonfim disse: não é hora de uma candidatura própria, é hora de apoiar o companheiro Baleia Rossi. Então, assim, para apoiar o Baleia Rossi não é preciso, né, pensar muito, reunir a sociedade, discutir com os movimentos sociais, o escambau. Para apoiar o Lula, é necessário aí toda uma burocracia absurda que, na verdade, o que o pessoal está esperando não é essa conversa aí toda. O que o pessoal está esperando é que a situação se defina para saber se ele vai poder apoiar quem ele realmente quer, que é um candidato que permita que o PSOL se integre ao regime político, né, sem ter que travar uma luta política, e sim seguir a sua política eleitoral de sempre, ou se a situação vai estar tão clara que ele vai se sentir obrigado para manter a sua demagogia, estar ao lado do Lula. Mas efetivamente o que a gente vê é que é um partido sem princípios no que diz respeito a lutar pelos interesses da esquerda de conjunto. Bom, vamos então dar nossa última notícia aqui já no finzinho do programa. Peço desculpas aos companheiros de que a gente não vai conseguir cumprir a pauta toda. Vamos falar aqui só do glorioso João Dória, né, a demagogia no lugar do isolamento social. Notícia aqui da Folha de São Paulo de que uma semana após o, a fase emergencial, o isolamento não cresce. Ou seja, aí depois do desastre da vacina, o desastre do isolamento social. O que dizer? A culpa é do povo, que faz muita festa, gosta muito de tomar cerveja, né, e ir pra praia? O que é que você acha, Maria? É, a propaganda da imprensa burguesa é justamente essa, de que o grande culpado
da pandemia, de todo o desastre e caos que está acontecendo, seria justamente o povo, porque em tese o povo gosta de fazer festas e de ir para a praia. Né? O povo trabalhador que passa a semana inteira trabalhando, que vai no transporte público lotado, exposto a tudo quanto é mazela, inclusive o vírus do novo coronavírus, mas que não poderia ter um lazer, ter uma atividade de lazer. E aí, nesse sentido, a gente viu em várias capitais, várias cidades do país, o lockdown. São Paulo decretou medidas mais restritivas, né? Só que os resultados em uma semana nenhum. O isolamento, ele não consegue se estabelecer, se instaurar. Ele chegou só a 51%. Isso porque o isolamento que é proposto pela burguesia é de fato uma fraude. Você tem o isolamento, mas o trabalhador não tem nenhuma contrapartida. Continua tendo que. Ou seja, o isolamento é só para fazer tudo o resto que o trabalho quer fazer, ou seja, o isolamento social é só para o lazer da classe operária. Eles continuam tendo que trabalhar, continuam tendo que andar em transporte lotado e continuam finalmente expostos ao vírus, à pandemia. E tanto é que eu acho que o dado mais marcante em relação a isso, marcante não, que mostra efetivamente que isso não está servindo de nada, é uma medida farsesca, né, que não é um isolamento social de mentira, não serve para, de fato, isolar as pessoas, para garantir que as pessoas consigam ficar em casa da forma devida, né? Não tem o auxílio, a pessoa recebendo auxílio emergencial diminui. E aí a gente pode ver também que essas medidas de maior restrição, maior repressão que se instalam, né, elas não resolvem nada e sequer mostram um resultado minimamente que consiga minimamente justificar essa medida. E aí a gente tem o dado de que, por exemplo, na semana anterior às medidas restritivas em São Paulo, o número de UTIs que estavam ocupadas eram de 90%. 90% dos leitos de UTI em São Paulo eles estavam ocupados. E agora, no dia de hoje, uma semana depois, a gente tem 91,9% dos leitos ocupados, ou seja, sequer para diminuir o número de leitos ocupados, essa medida serviu. Então, finalmente, ela não serve a esse intuito, ela não serve para barrar a pandemia, ela não serve para proteger a população, muito pelo contrário, serve para causar mais repressão, mais intimidação no povo, enquanto você tem falta de leite, falta de oxigênio, falta de medicamento, falta de auxílio emergencial e o povo morrendo aos montes ainda. É isso aí. Só lembrando, já que a gente falou agora há pouco do PSOL e do Guilherme Boulos, Guilherme Boulos falou aí durante o segundo turno das eleições municipais, quando estava disputando aí com Bruno Covas, falou, né? Logo o João, agora não me recordo se foi o João Dória ou foi o Bruno Covas, ele falou, né? Logo você, João Dória, que se comportou tão bem durante a pandemia, né, seguindo uma política correta, científica, e não a política negacionista do Bolsonaro, etc. O Boulos que hesita tanto em apoiar o Lula, né, tem aí como santo, como ídolo, como herói, o João Dória, responsável pela morte de 70 mil paulistas. Bom, companheiros, chegamos aqui ao nosso horário, já estouramos nosso horário, agora já está de noite, já não é mais Jornal das 5. Portanto, temos que encerrar. Peço a vocês que continuem aqui conosco na nossa programação, na Causa Operária TV, a única TV 24 horas, organizada, editada, promovida por um partido político no Brasil,
né? Uma TV revolucionária independente que conta com você, com a sua participação, com a sua contribuição para se manter todos os dias na semana no ar. Então, continue conosco e nos vemos na terça-feira que vem. Eu e a companheira Marina estaremos aqui para apresentar o J5, o Jornal da Tarde, das 5 horas, da Causa Operária TV, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5 da tarde.